Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Física na Teia, professor Ederaldo, radiação do corpo negro. Aqui nós temos uma lâmpada incandescente e aqui nós temos o espectro da radiação de um corpo negro. É isso que nós vamos estudar nessa aula. Primeira coisa e muito importante que devemos definir é a radiação térmica. Vamos saber o que é radiação térmica e quem emite radiação térmica, né? Galera, todo corpo que tem uma temperatura maior que 0 Kelvin, que é o zero absoluto, emite radiação térmica. Essa radiação é emitida na forma de ondas eletromagnéticas. Então a gente precisa entender o que classifica as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são classificadas por comprimento de onda e frequência. O que seria comprimento de onda e o que seria frequência? Quando você pega de uma crista da onda aqui até a outra crista da onda, você tem um comprimento de onda. Aqui você vê que o comprimento de onda é menor. Então, olha que interessante. Quando eu pego raios gama, eu tenho pequeno comprimento de onda, mas tenho alta frequência. Quando eu pego ondas de rádio, eu tenho grande comprimento de onda, mas pequena frequência. Então isso é muito importante que vocês entendam. Comprimento de onda e frequência são o inverso. Conforme eu vou aumentando a frequência, vai diminuindo o comprimento de onda. Então eu saio do rádio, venho para o micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Nós só enxergamos essa parte pequenininha aqui, que é a luz visível, que vai do vermelho ao violeta. Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O vermelho é o que tem maior comprimento de onda, porém menor frequência. O violeta é o que tem maior frequência, mas menor comprimento de onda, né? Isso é a luz que a gente consegue enxergar. Agora, o corpo humano, por exemplo, né, nós, seres humanos, a gente emite radiação. Só que a radiação que a gente emite é na faixa do infravermelho. Por isso que a gente não consegue enxergar, porque nosso olho só tem capacidade para enxergar a luz visível. Se bem que tem alguns animais, né, animais de hábito de caça noturna, né, eles conseguem enxergar o infravermelho para enxergar melhor as suas presas durante a noite. Agora, o outro corpo, por exemplo, vocês sabiam que o gelo também emite radiação? O gelo emite radiação. Por quê? Temperatura acima do zero absoluto. Vamos dar um exemplo de um extremo aí. O universo. Será que o universo nosso emite radiação? Bom, a temperatura do nosso universo é de 2,7 Kelvin, maior que o zero absoluto. Então emite radiação também, que é chamada radiação cósmica de fundo. Essa radiação que o universo emite, ela vem na forma de micro-ondas, né? Vem na forma de micro-ondas. Então, olha, o universo, nós, seres humanos, o gelo. Se eu pegar um pedaço de carvão e aquecer o pedaço de carvão, ou se eu pegar um pedaço de ferro, aquecer um pedaço de ferro, as temperaturas vão ser tão altas, 3.000 Kelvin, assim por diante, a lâmpada incandescente, e aí vai emitir radiação na faixa do visível. Por isso que nós enxergamos o carvão, né, o carvão pegando em brasas, porque ele está emitindo radiação na faixa da luz visível. E aí a gente consegue enxergar. Por quê? Porque a temperatura é muito alta. Então é muito importante que vocês comecem a fazer a relação entre intensidade de radiação e temperatura. A radiação emitida por um corpo tem tudo a ver com a temperatura desse corpo. Radiação de corpo negro. Aqui nós já falamos, né, que o ser humano, né, qualquer corpo que está a temperatura ambiente, emite radiação. Só que nós não conseguimos ver. Por quê? Porque emite radiação na faixa do infravermelho. Outros materiais aquecidos, por exemplo, se eu pegar um pedaço de ferro, ele começa a ficar vermelho fraco, aí vai aumentando a temperatura, ele passa a ser amarelo, vai aumentando a temperatura, ele passa a ser branco azulado.
Na vela, né, na chama da vela, você consegue ver, né, o vermelho, o amarelo e o azulado, se reparar bem, né? O carvão em brasa, filamento de lâmpada, o sol, são todos exemplos de corpos que estão irradiando. O carvão em brasa a gente consegue ver a radiação, filamento da lâmpada a gente consegue ver a radiação, o sol a gente consegue ver a radiação. Por quê? Porque são corpos que estão a uma temperatura bem alta. Por isso que a gente consegue ver radiação na faixa do visível, da luz visível. Aqui eu tenho o exemplo de o modelo de corpo negro, né? Então eu peguei um modelo aqui, vamos supor que esse corpo aqui seja um material A, esse seja um material B. Esse tem uma certa forma e um certo tamanho, esse tem outra forma e outro tamanho. Por que eu estou falando isso, né? Porque não depende nem da forma, nem do tamanho e nem do material que o corpo é feito. A radiação do corpo negro só depende da temperatura que o corpo esteja. Por exemplo, se eu tiver um pedaço de carvão e um pedaço de ferro, ambos à mesma temperatura, eles vão emitir uma radiação com o mesmo espectro. Por quê? Porque não depende do corpo, né? Só depende da temperatura. Nós vamos fazer a experiência aqui, eu vou fazer uma experiência demonstrativa, onde eu vou incidir luz, né, no corpo negro, né, um modelo que eu preparei. Essa luz ela vai incidir e refletir lá dentro do corpo, ou seja, os átomos que constituem o corpo eles vão absorver a radiação e vão emitir. As cargas elétricas, né, que ficam oscilando, elas vão absorver e vão emitir. E vão entrar em equilíbrio com a radiação. Então, radiação e corpo ficam em equilíbrio. E aí eu venho aqui com o termômetro e vou medir a temperatura dessa radiação. Esse experimento nós vamos fazer no final da aula. Por que o nome corpo negro, né? Corpo negro porque, na verdade, eu quero só estou interessado na radiação que vai sair desse orifício aqui. Então eu preciso de um corpo que não reflita nem espalhe a energia exterior, a energia do meio. Eu quero um corpo que emita somente a radiação por esse orifício aqui. Então o que eu faço? Eu pinto esse corpo de negro. Por quê? Quando eu pinto esse corpo aqui de preto, vou diminuir ao máximo a reflexão e o espalhamento da luz que existe no exterior aqui, nesse ambiente. E aí eu posso trabalhar só com a radiação que está saindo por ele. Então eu tenho aqui, né, que o corpo negro é um corpo que absorve totalmente a radiação incidente, né? Então a gente chama de corpo negro. Já falei para vocês, né, não depende da composição, não depende do tamanho, não depende da forma, só depende da temperatura que o corpo está. Na experiência que eu vou fazer, eu vou usar um corpo pintado de preto com uma cavidade, né, com um pequeno orifício. Então, pessoal, aqui o espectro do corpo negro, eu tenho a intensidade da radiação e o comprimento de onda. Aqui eu tenho várias curvas do corpo negro, da radiação do corpo negro. Percebam, essa daqui, que tem o pico maior, tem 7.000 Kelvin, está no azul escuro. Quando o corpo está com uma temperatura de 6 Kelvin, já é azul claro a cor dele, né? Olha só a diferença da curva. Diminuiu bem, né? Para 5.000, diminuiu também, mas a diferença aqui é maior, né? Ó, essa diferença é maior do que essa. Por que será, hein? Daqui a pouco eu vou falar. Então aqui eu tenho a curva do 5.000, curva do 4.000, do 3.000. No 5.000 o corpo é verde, no 4.000 ele já é amarelinho, no 3.000 ele já é laranja e assim vai. Aqui, pessoal, percebam que aqui lá era intensidade por comprimento de onda. Aqui eu coloquei intensidade por frequência. Tanto faz, você pode usar comprimento de onda ou frequência. Sabendo que comprimento de onda é o contrário de frequência, né? O que está dizendo esse gráfico para a gente? Está dizendo o seguinte, ó, conforme aumenta a frequência, aumenta a intensidade da radiação e aumenta também a temperatura. Aqui é 1.000, aqui é 1.500, aqui é 2.000. Vou aumentando a frequência, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a temperatura.
Aí, lei de Stefan, 1879. O que o Stefan falou? Ele falou o seguinte, que a radiação total cresce da forma muito rapidamente com a temperatura, segundo a equação empírica. Empírica é porque veio da experiência. Mas percebam, por que esse pico é bem mais alto que a diferença entre esses dois picos aqui é bem maior do que entre esses dois, se a temperatura só variou 500 Kelvin em cada um. Porque não é diretamente proporcional à temperatura, né, galera? É diretamente proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Esse sigma aqui representa a constante de proporcionalidade. Como foi Boltzmann que teoricamente chegou a essa conclusão, essa constante recebe o nome de constante de Stefan Boltzmann. Aqui, intensidade em função de comprimento de onda. Percebam, frequência e comprimento de onda é o contrário. Lá aumentava a frequência, aumentava a intensidade da radiação e aumentava a temperatura. Aqui é o contrário, né? Ó, aumenta a intensidade, aumenta a temperatura, mas diminui o comprimento de onda. Então, Wien elaborou uma lei chamada Lei do Deslocamento de Wien. Conforme a temperatura aumenta, a intensidade da radiação aumenta e o comprimento de onda diminui. Então, diminui quando eu desloco para menores comprimentos de onda, eu tenho maior temperatura, maior intensidade do comprimento de onda. Esse é o modelo de Wien. O máximo do espectro se desloca para comprimentos de onda menores conforme T aumenta. Então eu tenho que lambda e T são inversamente proporcionais. Essa é a constante de proporcionalidade de Wien, né? Maior temperatura, menor comprimento de onda. Aqui nós chegamos a uma discrepância, né, gente? Aqui eu tenho a curva experimental, que mostra para a gente como que é a radiação de corpo negro, através da experiência. Só que a teoria clássica, né, a física clássica, ela não estava batendo, ou seja, ela estava divergindo em relação à experiência. Conforme os físicos estavam elaborando seus cálculos, eles chegavam a uma conclusão que, conforme a frequência aumenta, a intensidade da radiação ela tende a infinito. E isso não concordava com a experiência. Essa discrepância aqui ficou conhecida como catástrofe do ultravioleta. Modelo de Rayleigh-Jeans. Para altas frequências, a fórmula diverge espetacularmente. Olha só, espetacularmente divergindo, em comparação com os resultados experimentais. Tamanha discrepância ficou conhecida como catástrofe do ultravioleta, né? E aí, como que faz, galera? A teoria não está batendo com a prática. Em ciência, em física, isso não pode acontecer. Essa foi a pulga na orelha dos físicos do final do século XIX. Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui eu mostrei outros dois gráficos, né? Intensidade por frequência e intensidade por comprimento de onda. Conforme aumenta a frequência, ocorre essa discrepância, né? A curva diverge. O comprimento de onda é o contrário, né? Conforme diminui, a curva diverge, né? Ocorre a discrepância. Quem que veio para salvar? Quem que salvou a pátria? Planck, né? Enquanto para Rayleigh-Jeans altas frequências ocorria uma divergência e para Wien baixas frequências ocorria uma divergência, Planck já fazia uns 5 anos que estava batendo a cabeça com isso e não conseguia resolver esse problema. Reza a lenda que ele estava no escritório dele, estava chovendo, e ele olhou as gotículas de chuva na janela e ficou pensando e tal, teve um insight. Ele falou assim, poxa vida, será que a luz não pode ser emitida
em vez de contínua, discretamente, porque se você olhar a chuva é contínua, mas se você olhar as gotículas na janela escorrendo, são gotículas, é discreto, não é descontínuo. Então ele falou, será que as cargas oscilantes do material não podem emitir energia de uma maneira discreta? Só que essa ideia, para ele, era uma ideia que não procedia, entendeu? Porque ele era um cara conservador, é um cara que da física clássica, para ele não tinha sentido isso. Mas no desespero de querer achar uma equação que resolvesse esse problema da radiação de corpo negro, ele optou por essa ideia para ver o que dava, mesmo contra gosto, né? Mesmo em desespero. E aí ele percebeu que usando essa ideia, partindo dessa premissa, ele chegou à equação que dá certinho na curva experimental, que a teoria passou a bater com a prática. Só que ele teve que sair da física clássica, né? Porque com a física clássica não dava certo de jeito nenhum. E aí ele partiu da ideia que as cargas oscilantes emitiam radiação de uma maneira discreta e não de uma maneira contínua, que emitiam pacotinhos de energia. Esses pacotinhos, cada um tinha a sua energia. E aí se fez a famosa lei de Max Planck. Energia de cada pacotinho é igual a constante de Planck vezes a frequência. Então, ele mostrou que a natureza ela não é contínua. A natureza é discreta. Ele quantizou, né? Não é emitido de qualquer forma, de qualquer maneira. A radiação é emitida de pacotinho em pacotinho, de uma maneira discreta, quantizada. E aí ele conseguiu resolver o problema, né? Contra gosto dele, no começo foi muito esquisito, mas essa lei aqui foi a sementinha de tudo que a gente tem de mais moderno aí, né? Foi a sementinha da mecânica quântica. Então vamos ver o experimento que eu fiz agora para vocês, um experimento demonstrativo, e depois a gente volta, tá? Vamos lá. Aqui eu peguei uma caixa, né, de papelão, pintei ela de preto. Por que eu pintei essa caixa de preto? Eu pintei essa caixa de preto para que a luz aqui do ambiente reflita e espalhe o menos possível. Porque qual que é a minha intenção? Estão vendo esse orifício aqui? Eu vou incidir luz dentro desse orifício e depois eu vou medir a temperatura dessa radiação. Então, eu quero que a radiação seja emitida somente por essa caixa, que é um modelo de um corpo negro, tá? Lembrando vocês que a caixa podia ser menor ou maior, ou seja, o tamanho da caixa não importa. E também o formato dela não importa. Podia ser um cubo, né? Aqui é um retângulo, podia ser um cubo, podia ser uma bola, podia ser qualquer forma, não importa. E também não importa o material que é feito a caixa. A única coisa que importa para nós é que saia a radiação somente desse orifício, e aí a gente vai mostrar. Aqui dentro, pessoal, aqui dentro, como vocês podem estar olhando, né, vocês estão vendo, eu pintei de branco. Por que eu pintei de branco aqui por dentro? A radiação, ela vai entrar por esse orifício. E lá dentro, ela vai ser absorvida e emitida pelos átomos que constituem a caixa, né? As cargas em movimento, as cargas que estão oscilando, as cargas que constituem os átomos que formam essa caixa, estão oscilando e vão emitir radiação. Isso que eu pintei de branco por dentro da caixa. Por fora preto, para quê? Para refletir, espalhar o menos possível a radiação aqui do ambiente aqui fora, né, o ambiente externo, e por dentro eu pintei de branco para que as ondas eletromagnéticas, ou seja, a radiação, ela entre em equilíbrio com os átomos que constituem essa caixa, ok? Então, em primeiro lugar, eu tenho aqui
né, um termômetro que eu vou medir a temperatura da radiação que está saindo nesse orifício. Então eu vou tentar deixar para vocês verem aí. Aí vocês podem ver, medir a temperatura dessa lâmpada aqui. Essa daqui, para vocês verem que eu estou incidindo a luz no orifício aqui do corpo. Vamos medir agora. Vou colocar radiação aqui dentro. Estou incidindo radiação no orifício, só que agora eu mudei de lâmpada, né? Agora eu coloquei uma lâmpada medida. Aqui deu. Bacana, né, pessoal? Vocês viram que eu incidi luz no corpo negro, que quanto mais energia eu colocava no corpo negro, quando eu ia medir a temperatura, ela aumentava. Isso prova que a radiação de corpo negro, ela depende da temperatura. Nós sabemos que depende da temperatura elevada à quarta, né? Lei de Stefan Boltzmann. Legal, galera? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.